Dando abertura ao nosso culto, nós vamos ficar em pé para invocarmos a presença de nosso Deus. Grande e eterno Deus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concedeu na tua presença, pelas alegrias que tivemos com a família. Tenho certeza que cada irmão se alegrou com a sua família, buscou o Senhor, louvou o Senhor mesmo na sua casa ou em algum outro lugar. O Senhor continue, ó Deus, abençoando neste culto, falando ao nosso coração de uma maneira especial, através da tua palavra, Senhor. Sabemos que ela não volta vazia. Amém. Os desafios dela são permanentes e nos transportam para a eternidade celestial. Por isso estamos aqui nesta noite nos preparando como um dos milhares cultos que já oferecemos ao Senhor. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, louvemos com o cântico do hino 15, é o hino de exultação, é o hino que nós nos preparamos para exultar, né, Senhor? Boa noite, irmãos. Boa noite. Seu filho, rei de
Procederemos ainda em pé a leitura da palavra de Deus que se encontra no Salmo 86, de 1 a 10. Vamos proceder como costumamos fazer todos os domingos, alternadamente, né? Então, está lá no nosso telão. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atenta à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Último versículo nós leremos todos juntos em uníssono. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Amém, querido? Estaremos tendo mais uma oração com o irmão José Antônio Vitória. Convidamos para que ele venha aproveitar o momento de intercessão para nós intercedemos pelos que estão viajando, né? Pelos enfermos e por aqueles que talvez estejam um pouco desanimados por causa do frio ou de outros problemas, né? Oremos. Oremos. Eu peço que ore pelo Saulo. Ele não está muito bem de saúde. E Ana Paula também, tá? Senhor, nosso Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra, nós nos rendemos na Tua presença, Deus, porque, como diz a Tua palavra, Tu és santo. E nós, Senhor, necessitamos do dia a dia da Tua presença em nossas vidas. Por isso estamos aqui, Pai, para engrandecer, para Te louvar e Te adorar, Pai. Obrigado, Deus, pela permissão da vida que tem nos concedido, Pai, pelas bênçãos, inúmeras bênçãos que tem derramado sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja, Pai. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, para que ela cresça, Senhor, e o inimigo desapareça, Senhor. Que a nossa comunhão, a nossa vida, o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro diante da Tua presença, Deus. Abençoe o pregador desta noite, Pai, o pastor que vai levar a palavra, Senhor nosso Deus, possa estar com ele, Pai, e que através do Teu servo pastor, nós possamos aprender, tirar essa lição para nossas vidas, Pai, e que possamos viver uma vida de plena comunhão com o Senhor, Pai. Agora colocamos aqui na Tua presença os pedidos que já foram mencionados aqui, Pai. O Senhor é conhecedor de cada um. Talvez eu não a lembro, mas o Senhor conhece, Pai. Esteja com o nosso irmão Saulo, a saúde dele, Pai, que ele seja curado e logo ele estará conosco aqui para Te louvar, para Te engrandecer o Teu nome. Abençoa aqui a vida do pastor Jonas, Pai, no seu testemunho, no seu ministério, o pastor também que vai pregar a palavra, que esteja abençoando o seu ministério, Pai, a Tua família, a família dos Teus servos, pastor, Pai. Pedimos também pelo pastor Joel, pelo seu ministério, pela sua saúde, a saúde do nosso irmão Rita ali nos Estados Unidos, a estadia deles ali, Pai, possa proteger e guardar, que eles tenham uma férias abençoada ali com os Teus filhos, Pai, e que logo eles possam estar voltando para tornar, Pai, nos trazer a Tua mensagem, Deus. Abençoe aqui cada Teu servo que está nesta noite aqui. Colocamos, Senhor,
os pedidos do pastor Jonas também. Que o Senhor responda, Pai, cada pedido conforme a tua vontade, Pai. Nós pedimos também, Senhor nosso Deus, pelos louvores que foi entoar aqui, Pai, que o Senhor esteja recebendo no seu trono de glória, Pai, porque não fazemos pelo nosso merecimento, mas para a honra e glória do teu santo nome. Fique conosco nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós iremos louvar para recolhermos nossos dízimos e ofertas. Não, está mais lá para baixo, né? Mas vamos cantar um hino maravilhoso que é o Grande Amigo, hino 155, né? Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração.
conhecer os nossos visitantes. A irmã Sônia está viajando, mas tiver alguém que pela primeira vez, tem? A filhinha, pastor. Ah? Ela? Já é crente, né? Já é crente? Ah, só, seja bem-vinda. O nome dela é? Cecília. A Cidinha. Que Deus abençoe a Cidinha. Seja bem-vindo, sinta-se bem aqui conosco, né? Aqui também é a sua casa. Irmãos, continuaremos louvando. E nosso ofertório, ou seja, dízimos e ofertas alçadas, serão recolhidas ou recolhidos nesse momento. Novamente ficaremos em pé. Hoje nós estamos fazendo os bons exercícios. Nós estivemos passeando em Serra Negra e fomos ver a Disneylândia dos robôs lá. Você sobe tanta escada que hoje eu amanheci fincado. Confiança, né? É Salvador bendito. Cantemos ao Senhor.
convidamos o irmão Eulésio para agradecer pelas ofertas que foram depositadas no altar, Senhor. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelos momentos que estamos passando aqui e agora. Agradecemos também pelas ofertas passadas nesta noite. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um e aplicamos a tua palavra nessa noite. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estava pensando ali, mas não veio ninguém trazer a oferta e os dízimos, mas o Pix já foi feito. Eu estava interino lá no Barão Geraldo, né? Quando a gente é interino, você não pode dar muito pitaco na igreja, né? Aí uma senhorinha chamou eu e o irmão vice-presidente e falou assim: quero chamar a atenção de vocês dois. Por quê? Vocês não falam dízimos e ofertas aqui na igreja? Que é um momento que tem que ter, tinha, né? Mas eles não davam aquela ênfase para que os irmãos sentissem o peso da responsabilidade. Irmãos, temos alguns avisos aqui. Eu estava lembrando que no próximo domingo o culto será dirigido pelos homens da igreja. O Monsenhor me convidou para que eu pregasse. Eu disse que nós estaremos presentes, se Deus quiser, encararemos a palavra do Senhor no próximo domingo à noite, né? Nós teremos também no dia 2 o culto que o pastor Joel diz gideônico, que é um culto dirigido pelos gideões. Eles promovem as distribuições de literatura de Novo Testamento nos hospitais, nos educandários, na polícia militar, em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Os irmãos gideões, né? Temos o irmão, deixa eu ver se eu lembro o nome, eu até esqueci o nome dele, o Gideão que tem vindo aqui é o Abner, pastor Abner, né? Irmão Gideão, que eles doaram 20 Novos Testamentos para que eu passasse com o irmão lá do Barão Geraldo, que ele queria distribuir os drogados, né? Ele disse rapidinho que distribuiu tudo, graças a Deus. E nós iremos agora ter as participações especiais do nosso louvor, primeiro com o irmão Paulo, depois a irmã Lindalva, o irmão Agenor e por último o quarteto. Um quarteto está se formando agora, né? Vocês vão ver, é uma surpresa. Boa noite, irmãos. Com o óculos já é difícil de ler, de maneira sem o óculos. Eu vou tentar. Vou fazer um mini pupurri com o Divino Companheiro e o Caminho de Emaús. Senhor, já se faz tarde. Em teu coração para pousar, fazem morada permanente. Fica, Senhor, teu Salvador. A sombra da noite se aproxima.
tarde em teu coração para pousar. Fazem morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Os discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante logo se aproximou. Não perceberam que era o rei do Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te perdidos no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Para o profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus que ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te perdiram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Tomou o pão sentado à mesa e abençoou. Partiu e deu, eles então reconheceram. Cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos se perdiram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. A minha voz não está muito boa, né? Mas eu amo louvar o Senhor. Vamos cantar. Se irmãos quiserem, né, e souberem, podem me ajudar. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo o porquê me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é.
Vamos chamar então o quarteto que estará, quarteto feminino que estará louvando ao Senhor nesse momento. Logo após, o pastor Waldson, vou apresentá-lo, estará com a palavra. Agradecemos a todos os irmãos que fizeram esse momento especial. O irmão Agenor declinou por causa do tempo, né? A hora já estava um pouco avançada.
E nós vamos chamar o pastor Waldson Cabral, e foi meu contemporâneo na Zona Leste de São Paulo, né? Eu pastoreava a PIB de São Miguel, paulista, ali perto da Penha, e ele Jardim Rubru, em Guaianazes. Pertencíamos à mesma associação, e é muito conhecido o pastor Joel. Estudaram juntos, né? Fizeram muita oração, jejum, porque lá no Peniel não tem muita comida não. Estou brincando. Pastor, fica à vontade. Vamos orar pela mensagem, vamos ficar em pé. Santo e eterno Deus, somos-te muito agradecidos pela vida e pelo ministério do pastor Waldson Cabral, pela vida da sua esposa Vera, que não pôde vir devido ao repouso das suas enfermidades. Usa o teu servo como sempre usaste, Senhor, para a glória e para a honra do teu santo, bendito e poderoso nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar. É com alegria que coloco os pés em Paulínia. É uma cidade que eu gostaria de conhecer. Conheci agora ao pôr do sol. Mas é muito gostoso encontrar nessa cidade uma igreja. A Igreja Batista, que tanto me favoreceu desde pequeno. Então agradeço a Deus por estar nessa cidade tão rica e a única da América Latina polo petroquímico de refino de combustível. Vocês estão são privilegiados. Parabéns, irmãos. Quero agradecer também a Deus pela amizade de Joel e Rita. Rita, como sempre, aquela simpatia, aquela voz maravilhosa nos conjuntos, que tanto adornavam a vida dos penielistas lá. Louvo a Deus também pela vida do irmão Joel. Aquele rapaz franzino que nos fazia acordar, nos fazia ir trabalhar, nos fazia ir ao refeitório, porque ele chegava e batia o sino lá toda vez. Ele não nos deixava quieto. Aí aprontávamos. Uma vez de férias, colocamos bastante pano no gonzo do sino. Então, quando ele foi, não teve dúvida, ele pegou a sinetinha, abriu a janela e dentro do corredor. Ninguém ficou acordado, mas rimos bastante. Essa era a vida do penielista. Aquilo que você falou de muita alegria, nós temos lá, viu? E dou também, irmãos, louvo a Deus pela vida do pastor Jonas. Joel há 50 anos, a nossa amizade. Jonas há 30 anos. Mas eu conheci sem cabelos grisalhos, né, Joel? Né, Jonas? E a irmã Jacinta, a simpatia de sempre. Deus abençoe vocês. Queridos, é com alegria, com imensa satisfação que hoje eu quero apresentar para vocês Tito, um homem semelhante a Cristo. Vamos dar uma voltinha na carta de Paulo a Tito. Eu gostaria que os irmãos ficassem sentados mesmo para a leitura da palavra, no capítulo 3, versículos de 3 a 8. Em reverência à palavra de Deus, fiquemos assentados. A reverência não está no levantar, a reverência está no coração. Amém? Amém. Título, capítulo 3, de 8 em diante, 3 a 8, diz assim, na minha tradução: outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja e odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tito é antes de Hebreus, queridos. Eu estou dando muita folha passando. Antes de Filemão, um capítulo só também. Verso 4. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens,
verso 5 do capítulo 3. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que a proclamemos com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Que Deus ajuste a sua palavra no nosso coração. Amém. Pai Santo, nós nos depositamos nas Tuas mãos para o exercício de ouvir a Tua palavra e crer naquele que nos enviou. Então, ó Deus, ajusta-nos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O calor chegou, hein? Amados, é importante dizer que Tito era um homem semelhante a Cristo. É interessante a gente ver aqui a igreja hoje, nesses momentos, passa por momentos difíceis, perturbadores na fé e na identidade. É interessante que, será que Tito experimentou essas coisas lá, na Creta? Quem é Tito? Olha só o texto. Ele era grego, o nome dele significa respeitável, homem de grande valor. É interessante a gente notar que a tradução de João Ferreira de Almeida traz Tito. Agora, a NVI, nova tradução, nova versão internacional, traz como Tícius, o justo, que é outro Tito. Tito o justo ou Tício o justo. Esse Tício o justo, que é o Tito o justo, ele está escrito lá em Romanos. E é interessante que ele é romano, só que ele é simpatizante aos judeus. Lembra lá em Atos 8? Paulo é enxotado, Paulo é expulso da sinagoga por estar pregando a Cristo. Então, se ele é expulso da sinagoga, ele não pode mais pregar. Então, o que fez esse Tito justo? Ele tinha uma casa ao lado da sinagoga. E então ele trouxe Paulo para falar de Cristo aos que estavam ali na sua casa. E assim toda a cidade se aglomerou. E a pregação continuou. É interessante que há dois Titos então. Um era grego em Creta, de que a gente vai falar, e outro era o romano, lá em Jerusalém. E é interessante, irmãos, que depois disso acontecer, Tito é um homem que honrava a Deus. Tito era um homem que honrava a Deus. Na maior valorização da palavra possível. É interessante que ele foi mandado para Creta, porque Paulo queria que os gentios também ouvissem da palavra de Deus. O que era Creta? Creta era uma ilha extensa. A gente pensa a ilha sempre uma porção de terra, né? Mas essa não, era bem extensa, 8.300 quilômetros. Era muito grande. Se alguém aqui já foi em Santos, sabe que Santos é uma cidade portuária, onde eu nasci. Mas Creta, haviam várias cidades portuárias. Era muito extensa aquela terra. E qual era o panorama de Creta? Creta estava abusada. Se os irmãos olham no primeiro capítulo de Tito, os irmãos vão apreciar dizendo que a Creta era lugar de mentiroso, era lugar de assassino, era lugar de gente falsa, era lugar da perversão maior. É igual Santos, da minha terra. Cidade portuária, vai todo mundo lá, né? Então, todo tipo de coisa vai lá. Mas é interessante que, como Deus é compassivo, Timóteo e Tito
são da mesma época, pregando em lugares diferentes, os dois ungidos, os dois com unção, os dois tendo o encargo de levantar uma igreja, a igreja de Cristo. Tito então faz o quê? Paulo o deixa em Gortina. Gortina era a antiga capital de Creta, no tempo do Império Romano. Então o que esse senhor faz? Ele obedece a palavra de Paulo, porque antes dele chegar em Gortina, Creta, ele é chamado, no segunda carta de Coríntios, ele é chamado de companheiro, ele é chamado de colaborador de Paulo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23 fala assim. Então o que os dois fazem, Paulo o envia para dar uma liderança robusta, para fazer o crescimento da igreja, para que os líderes sejam iguais a Cristo. Esse homem Tito vai lá e faz o que ele estava no seu coração. E é interessante que antes disso também, Paulo leva Barnabé, Paulo leva a Tito para o concílio de Jerusalém e mais 70 discípulos. É interessante, irmãos, a gente perceber que esse concílio de Jerusalém ele é muito precioso para as nossas vidas hoje, porque é onde foi validada exclusivamente a salvação pela graça através da fé, dispensando os gentios da circuncisão da lei de Moisés. Isso é importante, porque antigamente como é que o judeu adorava Deus? Com os costumes da lei mosaica. Mas o concílio de Jerusalém naquela época bastou, parou. Já que uma coisa importante, um dado importante aqui, que eu quero que os irmãos percebam: Timóteo era escolhido para falar para os judeus. O que Paulo faz? Faz a circuncisão de Timóteo. Mas para Tito, ele é levado para os gentios. Ele é chamado de filho legítimo da fé da vida de Paulo. Por que Paulo circuncidou a Timóteo? Porque ali era necessário para aquele grupo de pessoas. Já que para os gentios o concílio revogou a prática mosaica de serem circuncidados todos os judeus, aqui estamos falando de pessoas gentílicas. Os irmãos sabem o que é a pessoa gentílica? Gentia, que bom. Tudo que não é judeu, como nós, somos gentios. Interessante, irmãos, que na PIB de Paulínia tem muito serviço. Eu olhei essa cidade vindo de ônibus para cá e eu pensei, meu Deus, como a PIB de Paulínia tem serviço aqui. E é interessante pensar nisso, porque o que vai mudar a nossa igreja, Primeira de Bautista de Paulínia, é a oração. O marco da oração vai ser visto na vida dessa igreja. Por que eu estou falando disso? Porque o texto não fala dessas recomendações pastorais, mas a igreja, na vida de Tito, havia a palavra oração, era uma constante, porque assim como Cristo jejuava e ia para o monte orar, assim os discípulos também faziam. Logo, Tito não era diferente. Tito fazia igual. E é interessante como segue o conteúdo aqui. O que segue a Cristo, ele tem uma mensagem. O que segue a Cristo precisa falar de Jesus, ponto a ponto, momento após momento. Mas é interessante, estava com o Angelô conversando ali e vimos que os tempos estão mudando. A gente quer mais estar de pé para trás, a gente quer dar um tempo para as pessoas. Mas é interessante, irmãos, quando o evangelho não avança, o pecado avança pelo evangelho. Eu creio que a recomendação paulina é prega a tempo e fora de tempo. A igreja só cresce quando ela vive aquilo que ela crê. Eu quero crer que Paulo estava chegando a Tito e falando: Tito, você vai ter que fazer como eu faço.
E as igrejas que Tito vai robustecer através de uma palavra firme, porque a palavra firmeza foi o que eu li aqui no capítulo 1 de Tito, 3 de Tito, falou exatamente isso, é firmeza. Nós temos que ter uma firmeza na nossa fé. A nossa fé fica solidificada no testemunho da palavra. Então quem segue a Cristo tem conteúdo, tem palavra, ele cresce na vida, ele faz os outros crescerem. A palavra, então, ele faz a entrega da sua vida como testemunho na família, no trabalho, em qualquer lugar que ele esteja. Ele tem mensagem. É interessante que nós vamos agora para o capítulo 2 de Tito. Estávamos falando do capítulo 1, agora para o capítulo 2. E daqui a um pouco chega o fim, viu, gente? É interessante que a aplicação que a gente faz no capítulo 2 é que a nossa igreja, hoje, a igreja desse tempo, qualquer que seja ela, perdeu a fé e a identidade. Os irmãos já viram isso? Sabe como é que a gente perde a identidade? Quando a gente pensa que é filho, mas de fato não é. Irmãos, eu tenho muito tremor e temor ao falar disso. Porque o ditado antigo, bíblico, é: muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. E se lembra a palavra de Mateus, capítulo 24? O pessoal lá vai bater na porta do céu e fala assim: pô, mas Deus, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz gato e sapato. Não te conheço. Não te conheço. Não te conheço. Sabe o que é isso, irmãos? É a expulsão do céu. Aqueles que pensavam que eram, mas a gente sabia que não tinha liga, não tinha o sangue de Cristo na vida da pessoa. Não havia um testemunho eficaz. O tempo de Deus é esse. A mensagem do Senhor é um testemunho para fazer a pessoa pensar, parar de pensar. Porque aquele que vem a Cristo, ele não continua como vinho, como eu vim para Cristo. Agora eu sou modificado. A mente é modificada, o coração é modificado, porque há uma transformação a ser feita. Quando chegamos a Cristo, nós queremos nos deparar com a palavra disciplina. Não, nós queremos não, nós nos deparamos com a palavra disciplina. É disciplina para orar, é disciplina para ler a Bíblia, é disciplina para nos reunirmos na igreja. Eu não sei quantos PhDs tem aqui de Bíblia aqui na igreja, dos bancos da igreja. Tem muito aqui? Deus abençoe. Mas o fato é, qual é a disciplina da igreja, irmãos? Oração, ler a palavra de Deus, testemunhar e ajudar as pessoas. Não é isso que Jesus fez? Ele orou, ele falou da palavra, ele comunicou grandes verdades e ajudou pessoas. Nós temos feito isso. A Igreja de Cristo hoje, aqui em Paulínia, pode se ver fazendo isso. É interessante, irmãos, que orar mais, dormir mais cedo, acordar mais cedo para ter um relacionamento com Deus, faz com que a gente cresça na cabeça, cresça no coração, transforme. A transformação do crente vai se dar com esses passos: dormir mais cedo, acordar mais cedo, ter comunhão com o Senhor. Queridos, antes de qualquer bom dia para A e B na sua casa, dê bom dia para Deus. Mas não é assim, eu estou tirando a... Vai lá no seu cantinho, ajoelha se quiser, fica sentado se quiser, mas não fica deitado, por favor, senão você vai ver o Zão que está muito cansado, que começa a orar a Deus. 2, irmãos, fala de... E agora vou para o capítulo 3, finalizando a mensagem. Ele diz da possibilidade de uma vida santa, em contraste com os falsos ensinos havidos ali em Creta. Eu penso assim, que a graça se mostrou salvadora a todos os homens.
E exatamente a igreja sai para conquistar pessoas para o reino. Como? Como é que se conquista pessoas para o reino? Ao meu lado no ônibus vinha uma senhora chamada Ana. Ela me contou que ela era de São Paulo. Ela estava em Poços de Caldas. E estava voltando e falei, poxa, então você é da Zona Leste também como era? E ela, não, eu sou do centro da cidade. Eu moro ali perto do Vale do Santa Cecília. Arouche. Ali eu conheço também. Aí eu perguntei para ela, como eu vou perguntar para cada irmão aqui presente. Cada um que está já me assistindo aí, por favor, me responde isso, se você puder com a sua mente. Eu não vou ler na sua mente. Mas eu pergunto, se daqui a 2 minutos você estivesse na presença de Deus e Ele te perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia para Deus? De novo, se daqui a 2 minutos você estivesse na presença de Deus e Ele te perguntasse, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Quantos saberiam dar a resposta aí? Levanta a sua mão. Que bom, boa representação aqui. Eu fui numa igreja que só o pastor sabia dar a resposta. Agora eu vou fazer uma outra pergunta mais simples. Quantos aqui têm certeza de salvação? Ah, eu não acredito. Eu achava. Brincadeira, acredito sim. Porque é a mesma pergunta. Essas duas que eu fiz, vou incluir a terceira. Quantos já são regenerados? Quantos já são batizados no Espírito? Quantos vão para o céu aqui? Entende? É a mesma pergunta. A gente perde a identidade na fé exatamente quando a gente sai da igreja e alguém lá em casa pergunta, o que o pastor falou hoje? Não sei. Tá, e qual foi o livro da Bíblia que ele falou? Esqueci. Entende, irmãos? Na nossa mente, as coisas presentes estão mais presentes. A parte espiritual está fugindo da nossa raia, do nosso contorno, do nosso entorno. Então eu fico pensando, meu Deus, nos ajuda a ter maturidade para entendermos que nós somos teus. Que a igreja vai crescer, e a igreja sou eu, quando junto com 2 ou 3 irmãos. Aí eu sou igreja. Sozinho eu não sou igreja, nunca foi, nunca será. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí eu estou no meio deles. Então, meus irmãos, quando a igreja sai para conquistar pessoas para o reino, ela vem com essa pergunta: se daqui a 2 minutos você estivesse na presença de Deus, o que você responderia para Ele te convidar para o céu? A resposta é João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade. Eu quero ouvir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é o Cabral que vai te levar para o céu. É Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, uma igreja com identidade é aquilo que Tito estava formando naquela igreja, na igreja de Creta. Tanto é que por causa daqueles anos lá, ele chegou o quê? Lá com uns 30, 40 anos. Esse irmão foi responsável, Atos capítulo 8 está dizendo que ele foi responsável por levar as ofertas dos gentios, ali de Creta, para Jerusalém, porque Jerusalém estava faminta. Os irmãos pobres não tinham que comer, não tinham que beber lá. Então houve uma caravana saindo de Creta, indo para Jerusalém, levando o quê? Víveres, levando dinheiro. Quem foi o responsável por essa ida para lá? Tito. Um homem segundo o coração de Deus, um homem semelhante a Cristo.
Ele, Paulo, reputou como pessoa responsável, pessoa preciosa para o seu ministério e para o ministério de Cristo também. Ah, meus irmãos, o Evangelho tem cada história linda. E é interessante como esse livro de Tito eu fiquei fascinado. Eu não acabei de estudar todo ele, mas eu ainda vou fazê-lo, viu? O Evangelho transforma não somente as palavras das pessoas, mas ela transforma caráter. O caráter de uma pessoa vai ser mudado quando o Evangelho estiver no seu coração, quando a palavra de Deus estiver no profundo, fazendo uma reviravolta. Saibam que a palavra de Deus, quando ela não é entronizada no coração, quem está ali é o eu. E o eu morre, o eu definha, o eu fica sem paradeiro, o eu fica sem chegar no céu nunca. Creta era um lugar de má reputação, de bagunça e desordem. Diferente do missionário que vai e planta, Tito foi chamado para corrigir, instruir, construir a liderança íntegra. E ele o fez, na força do Senhor. Ele foi firme sem perder o amor e foi firme sem perder a humildade. Tanto é que aquele homem morre de uma morte natural, possivelmente aos 95 anos, possivelmente no ano 107. A igreja continua firme e é interessante que Deus marca os por causa desse homem, nos dizem, né? Porque ele foi grande, foi quase morto, mas a humildade daquele homem durou como Cristo. Ele teve morte natural, porque ele soube andar com Deus. E outros que não tiveram morte natural, porque souberam levar o martírio na conta de Cristo. Cristo fez, também se ele morreu, também vou morrer. E é interessante que me lembro de uma história, eu não estava pensando nisso ainda, quando eu formei esse sermão, mas 2 casais foram para um país aqui perto da América Latina, entre os índios. Os homens morreram, as mulheres também tiveram que sair de lá. Um tempo depois, essas mulheres voltam. E aqueles que mataram os maridos resolvem aceitar a Jesus pelo ministério dessas mulheres. Ou seja, eles morreram, mas eles deram vida. O testemunho deles. Irmãos, nós vamos passar nessa vida. Nós estamos deixando um bom legado. Será que nós estamos nos empenhando a ponto de, como diz o Evangelho em Mateus 24, a nossa fé ter levantado corações até o trono da graça? Nós temos falado de Jesus? Porque se alguém não tiver a Cristo como seu Senhor e Salvador, fale assim para Deus agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, porque só Tu podes me levar para o céu. Eu não sei se você quer ir para o céu, eu só sei que eu não quero ir para o inferno. Lá existe o diabo e seus anjos. Eu quero estar contente em ver daqui um pouco uma igreja crescida, porque a palavra de Deus é vivida, porque os irmãos se amam, porque os irmãos se doam. Maravilhoso Deus, nós queremos te louvar agradecidos pela porção da tua palavra. É o Senhor que constrói as mensagens à vida do nosso coração, tão necessárias. Então, ó Deus, promove a tua palavra nos corações. Fala aquilo que eu não pude falar. Traduz aquilo que eu não pude fazer. Porque o Senhor tem amor indescritível. Então, ó Deus, vai perdoando os nossos pecados. Ajuda-nos a crer. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que testemunham
com firmeza da tua palavra. Te louvamos assim, por essa igreja, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Antes de cantar o hino final, eu senti que Deus fazer um breve apelo aqui, né, para aquela pessoa que ouviu a mensagem, mas que ainda, talvez até tomou a sua decisão, mas que ainda não foi batizada ou batizada. Gostaria de chamar aqui à frente para nós orarmos por você. Tem 2 netos aqui que ainda não foram batizados, mas nós estamos orando que eles já tomaram a decisão. E nós temos o irmão Rafael e a irmã Heloísa que ainda não foram batizados. Se eles quiserem vir à frente para receber a oração também, e se tiver mais alguém, além desses 4, que não foi batizado ainda, se tiver, pode vir que nós estaremos orando por você também. Podem vir aqui à frente que nós vamos orar. Também, como mais eu vi, ele está dormindo já. Mas o Padu veio para nós orar por você e por Rafael, né? Também. Vamos ficar em pé então. Quero agradecer ao pastor Lados pela mensagem maravilhosa. Vamos orar por eles. Senhor nosso Deus, grato que somos, ó Pai, pela tua palavra, que jamais voltará vazia, porque nós temos certeza que ela veio para nos trazer salvação, para mostrar o caminho para o céu, que é Jesus. E tenho certeza que tanto o Padre, que é o Paulo Guilherme, quanto o Rafael, já conhecem esta verdade. E já estão com os corações inclinados para um dia se batizarem, conforme a tua vontade, conforme a tua soberania, conforme a tua escolha e conforme a tua salvação. Amém. Que o Senhor dê essa certeza quanto antes, porque esse é o milagre que o Senhor trouxe para toda a humanidade, nos tirar do inferno e nos colocar eternamente na tua presença nos céus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós ainda vamos louvar, né? Em pé, com o cântico 441, Graça e Salvação.
Ainda antes da bênção católica, da bênção final, nós temos o nosso desafio, né? Tema de divisa, que está em Isaías 40, 31. Vamos falar todos juntos? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. 40, 31. E agora que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita e redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.